Diz assim, verso 13, Filipenses capítulo 3: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por favor, podem se assentar. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu quero colocar um tema nesta noite: atitudes essenciais para vencer a corrida cristã. Diga isso, por favor. 1, 2, 3. Obrigado. Deus te abençoe. Neste parágrafo, Paulo é o atleta. Ele usa a figura de um atleta, um corredor. Cada cristão, cada cristã está em uma pista de corrida. E cada cristão e cada cristã, nesta pista de corrida, tem uma raia específica. Raia esta que eu não posso ultrapassá-la, raia esta que você não pode ultrapassar. Dentro desta raia, o cristão deve correr. E cada um tem um objetivo a alcançar. Quem alcançar o objetivo que Deus planejou, será recompensado, recebe um prêmio, recebe um troféu. Mas quem desistir da corrida perderá a recompensa. E quando o veterano Paulo fala de avançar para alcançar o prêmio, Paulo ele estava pensando nas corridas gregas da época. As corridas gregas da época de Paulo era que muitos competidores e competidoras, por não suportarem o cansaço, a fadiga, os embates, eles ficavam pelo meio do caminho. Já os que ganhavam a corrida, pela perseverança, pelo esforço intenso, pelo desejo profundo de chegar, eles recebiam, quando cruzavam a linha de chegada, uma coroa feitas de folhas de louros. Os gregos faziam aquela festa, aquela apresentação, aquele show. Ganhou, chegou, parabéns, você mereceu pelo que seu empenho, sua disposição.
Meus irmãos e irmãs, se havia tanto sacrifício, tanta perseverança, tanta renúncia da parte dos gregos por uma glória que era tão passageira, um troféu tão passageiro, um troféu provisório, imagine que sacrifício, irmãos, nós devemos fazer para alcançarmos o céu de glória, que não é provisório, que não é passageiro, que é eterno, que é para sempre. Então vamos ver, baseado aqui nesses versos, quais são os elementos essenciais para a gente vencer a corrida cristã. E não só vencer, não só vencer, e receber a recompensa prometida. Aleluia. Em primeiro lugar, Paulo vai dizer assim no versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Primeiro elemento para se vencer uma corrida cristã, chamamos de insatisfação santa. Observe que Paulo diz assim: quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Insatisfação define-se em descontentamento. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele estava satisfeito em Jesus, mas não com a própria vida cristã. E olha quem foi Paulo. Paulo nunca ficou satisfeito com suas vitórias espirituais. Não, ele sempre queria mais vitórias espirituais. É isso que ele está dizendo bem claro para mim e para você. Não julgo havê-lo alcançado, ou seja, não tudo, cheguei até aqui, mas ainda eu quero mais. Eu estou insatisfeito com isto. E muitos cristãos e cristãs estão satisfeitos consigo mesmo ao se compararem com aqueles que já estão parados. O cristão maduro, a cristã madura, faz todos os dias uma autoavaliação honesta e se esforça, sabe para quê? Para cada dia mais melhorar. Era o que Paulo está querendo nos ensinar. Paulo queria cada dia mais melhorar na presença de Deus. Mas para que haja um melhoramento da nossa parte, é necessário uma autoavaliação de nós mesmos. Irmãos, a Bíblia, se os irmãos fossem observar, a Bíblia adverte sobre o perigo da gente se iludir quanto às próprias condição espiritual. Cito um exemplo de vários: Sansão. Sansão, ele pensou que ainda tinha força, quando na realidade já havia perdido o quê? A força. Por quê? Ele perdeu a força porque ele não se autoavaliou. E nós cristãos precisamos todo dia nos autoavaliarmos, fazermos exame em nós. Peraí, como está minha vida de leitura bíblica? Como está a minha vida de oração? Como eu me encontro na presença de Deus? Como eu estou em comunhão com o Senhor? Porque quando falta uma avaliação da nossa parte para com Deus, não é o meu vizinho que tem que me avaliar, sou eu que tenho que me avaliar. Quando falta esta avaliação, eu imagino que tenho força, quando na verdade a minha força já se foi.
E aí é tarde. Exemplo, você se avaliou hoje? Sansão, pastor Tiago, ele esquece de fazer a sua avaliação espiritual. Ele achou que ainda tinha força, mas vacilou, dormiu no colo de Dalila. E quando ela disse, lá vem os inimigos, Sansão disse, deixa comigo, eu sou o cara. Mas não era mais o cara. A força, a comunhão de Sansão com Deus já tinha ido embora há tempo. É ele que não acordou. Porque aliás a força de Sansão não estava em Sansão, estava no Deus que estava dentro de Sansão. E quando Deus saiu de Sansão, acabou o homem. Porque enquanto Deus estava em Sansão, ele carregou um portão de bronze de quase 500 quilos nas costas, subindo a montanha. Ele mata um leão com as mãos, irmão Jair, ele mata um leão, deixa morto, dá um passeio, no outro dia volta, viu o leão morto e um enxame de abelha. Ele vem, come aquele favo de mel e termina de rasgar o leão no meio. Ele tinha uma força tal, porque Deus era na vida dele. Mas quando ele parou de se avaliar, ele perdeu a força. Querido, nós corremos um risco grande quando nós paramos de nos avaliar. Exemplo, ontem eu li meia hora a Bíblia, hoje eu não li. Mas quando você não se avalia, você esquece que não leu hoje, amanhã você também esquece, e quando vê, a força se foi. Aí vem o quê? O desânimo para com as coisas de Deus. Escute, a brasa tirada de uma churrasqueira não apaga de imediato. Aos poucos. Mesmo se você jogar água, mas ainda está um pouquinho queimando. Só que ela vai apagar. Espiritualmente falando, se a gente não se avalia, aos poucos a gente vai se apagando. E uma brasa para acender depois. Você está aí? Quando a gente faz uma autoavaliação espiritual, a gente descobre duas coisas. Primeiro, a gente se vê que éramos melhores do que estamos melhor do que éramos, ou estamos pior do que éramos. Quando você se faz uma autoavaliação espiritual, você descobre que você está melhor do que ontem ou pior do que ontem. Só se descobre fazendo uma avaliação. Irmãos, o despertamento espiritual, ele começa por duas coisas. Qual, pastor? Primeiro, a humildade, e segundo, o reconhecimento de que ainda precisa buscar mais de Deus. O salmista diz assim: assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Querido, pelo amor do Senhor, escute isso. Estou entrando na segunda tese, mas eu abro um parêntese. O que sente fome de pão, de arroz e feijão é o corpo. O que sente fome e sede de Deus é a alma. E quando a alma está doente, a pessoa não sente nada das coisas de Deus. De que adianta um corpo perfeito, bonito, nada contra o seu corpo, você cuide da melhor maneira, mas escute, invista mais na sua salvação. Gaste mais tempo com a sua salvação e menos com a sua academia. Nada contra a sua academia, desde que seja uma academia santa, mas pelo amor do Senhor, você vai lá e se gasta, e faz caminhada, é bom, anda de ciclismo, muito bom, corre para lá, muito bom, excelente, o teu corpo físico está uma bênção, mas eu deixo uma pergunta: sua alma como está? E Deus está lhe dando um conselho nesta noite. Não conheço você, porque eu não convivo em quatro paredes. E Deus está dizendo: ei, invista mais na sua salvação e menos no seu corpo. Porque quando tu morreres, o teu corpo vai para o pó e a tua alma.
A Bíblia responde para onde ela vai. Sem Jesus, a Bíblia diz: tua alma vai para o inferno. Com Jesus, a Bíblia responde: a tua alma vai para o céu. Então você precisa fazer uma alta avaliação. Como eu estou na presença do Senhor? Porque tem uma frase, guarde isso, não é bíblica, é uma frase de muitos teólogos que dizem: não é porque eu estou sentado no banco de uma igreja, eu pertenço a Cristo. Porque pertencer a Cristo é uma coisa, estar sentado num banco, qualquer um senta, porque qualquer um pode entrar por esta porta. Agora, ser arrebatados, não são todos que estão sentados. Vai da pessoa com Deus. Você entendeu? Então, se você quer vencer a corrida cristã, tenha dentro de você uma insatisfação santa. Eu cheguei até aqui, mas eu quero ir mais longe. Eu leio a Bíblia, mas quero triplicar minha leitura. Eu já jejuei esses 7 dias essa semana que o pastor pediu, por causa impossível, mas eu termino agora, amanhã eu vou entrar em outro jejum de 30 dias. Insatisfação santa. Eu levanto 3 da manhã, 2, 1, 4 da manhã para orar. Eu vou continuar levantando. Eu estou estudando a Bíblia, eu vou estudar mais. Isto é o que Deus quer. A gente tem que manter essa insatisfação na nossa vida até o arrebatamento. Eu acompanho um irmão novo batizado na igreja, e este irmão já disse para mim antes de ontem: bispo, eu terminei a leitura do Evangelho de João, como havia combinado, eu leio qual? Eu perguntei: você leu Mateus? Ele disse: eu já li Mateus. Eu disse: você leu Marcos? Ele não, disse: não leia Marcos. Tudo bem, bispo, estou indo para Marcos. Isso é o que Deus quer. Mas escute, não me leva a mal. Você não leu a Bíblia ontem, não leu a Bíblia hoje, não vai ler amanhã. Porque um abismo vai puxando outro abismo. E se você não vencer isso, isso te vence. Lembra da brasa. Uma hora ou outra, por mais que ainda está morna, ela vai apagar. Porque é mais fácil do que você imagina uma brasa se apagar quando ela se decide: deixa-me se apagar sozinho. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para soprar o vento do Espírito dele em você e reacender esta chama, porque Deus tem um plano, não de fazer você uma milionária ou milionário. Deus tem um plano de te salvar, de te levar para a glória. O vento do Espírito vai soprar nesta noite, se você assim quiser, e Deus está trouxe você para isso, porque Ele não quer te perder. Segundo ponto, segundo elemento, ou atitude essencial para uma corrida cristã, sabe qual é? Não se deixe distrair por outros interesses. Mas antes te faço uma pergunta: qual é o seu maior interesse? Qual é a sua maior prioridade? O que mais te importa nesta vida? Então observe aqui, segundo ponto: não se deixe distrair por seus interesses. Olha, Paulo diz assim, olha, no versículo 13, na parte B: uma coisa faço. Uma coisa faço. Paulo não se descuidava do seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Pastor, conquistar casas, terreno, fazenda, chácara, que o senhor nem mais. Não! O maior objetivo do cristão é o céu, a glória. Porque tudo nesta vida, João diz, passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece, vírgula, para sempre. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você: não sou contra você conquistar uma boa casa para sua família, um bom carro para passear com a sua família, um bom emprego, um bom salário. Isso não é pecado, desde que você não ame o que você possui. Agora escute, acima disso, o que está em jogo é o céu. O céu é melhor, porque na terra tudo passa. Jesus disse: não ajunte tesouros na terra, onde a traça a destrói, a ferrugem corrói, mas ajuntai-vos tesouro no céu. Eu te faço essa pergunta biblicamente: qual é o seu maior interesse? Qual é o nosso maior interesse? Querido, me faça uma pergunta, seja sincero, por favor.
Eu já participei de muitos cortejos funerais. O que é um cortejo? É quando sai o caixão com o corpo, colocar a tampa no caixão, é colocado em uma funerária, e aquela funerária está indo para o destino final, que chama-se cemitério. Você já participou de muito. Eu nunca vi atrás da funerária o caminhão de mudança do morto levar a mudança, o carro dele. Então, para que você se apega tanto em coisas terrenas, que são coisas que vencem prazos de validade? Até milagre tem prazo de validade? Tem, bispo? Tem. Jesus ressuscitou Lázaro, porém, passou o tempo, ele morre. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, porém, passou o tempo, ela morreu. Milagres têm prazo de validade, vida eterna não tem prazo de validade. Não se apegue aos milagres, se apegue a Deus que faz os milagres, porque milagre vence, Deus não vence. Milagre acaba, Deus não acaba. Então deixa essa pergunta para ti nessa noite. Ei, não se deixe se distrair por outros interesses. Paulo não se descuidava do seu objetivo. A igreja precisa ter essa visão, o objetivo é o céu, é a glória. A mente de Paulo, ela estava totalmente voltada, exclusivamente inteira, para o quê? Fazer a vontade de Deus. Há crentes, irmãos, que dividem a sua atenção com muitas coisas. Observe que Paulo disse: uma coisa faço. Diga só comigo assim: uma coisa. Obrigado. Uma coisa. Uma coisa, o que é isso, Paulo? Uma coisa é uma expressão importante para a sua vida cristã. Jesus disse ao jovem rico: só uma coisa te falta. O salmista disse: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Jesus disse: Marta, Marta, porque anda inquietas por tantas coisas. Muitos cristãos estão envolvidos demais com várias coisas. Você está envolvido demais com várias coisas, quando na verdade o segredo é vencer a corrida cristã. É o que, pastor? É concentrar-se em uma coisa. Diga qual? Salvação. Deus está falando para você. É como Paulo disse: uma coisa me falta. Uma coisa que me falta é concluir o céu. Está me faltando. Bendito é o nome do Senhor. Irmão, irmã, nós devemos viver em função do que é mais importante. Mas escute, eu te pergunto de novo: o que é mais importante para você? Família, em segundo lugar. Trabalho, terceiro lugar. O mais importante, gente, a Bíblia diz, é a salvação. É a salvação. Meu amigo, minha amiga, por favor, não me leva a mal. Escute, a Bíblia diz: há tempo de nascer e tempo de morrer. Ontem você nasceu, hoje você tem mais de 30 anos, 40, 50. A vida está passando, e passa rápido. E eu te pergunto, o que você está fazendo com ela? Você corre, está ficando tudo aí. Agora eu te pergunto, se o teu coração para de bater nesse culto, e não der tempo nem dos médicos chegarem aqui para te reanimar, para onde você vai? Porque você correu, só atrás do vento. E Deus te dando 1001 oportunidades, te chamando, usando esse, usando aquela, usando situações, circunstâncias, acidentes, doença, etc e tal. Porém, aqui. Mas vai chegar uma hora que Deus vai te parar, e que você vai ter que dizer: Senhor, eu quero não somente ir na igreja a passeio, eu quero a tua presença na minha vida. Então por que você fica demorando tanto para essa decisão, enquanto você está perfeito em saúde? Diga para alguém: será que não te falta uma coisa?
Você acha que você tem tudo, mas te falta. Ainda te falta uma coisa: a presença do Deus dos crentes dentro de você, o Espírito Santo dentro da tua alma. Está te faltando isto. Não, pastor, eu tenho dinheiro no banco, eu tenho isso, tenho aquilo. Você tem, isso aí é supérfluo. O que te falta é o mais importante, está te faltando. Só que o mais importante só vai entrar aí quando você abrir a porta do teu coração, da tua alma. Porque enquanto ele está assim, ó, só batendo a porta, ele não é intruso, ele está aguardando você girar o trinco e falar: entra, meu Senhor. E quando ele entrar na sua vida, ele vai fazer o que fez comigo, de um grande gigante, um menininho na fé, na presença dele. Ele vai fazer igual fez com Paulo, de um grande leão virou um gatinho no chão e ficou 3 dias cego, porque Paulo tinha que saber quem é Jesus Cristo. Ei, meu irmão, para Deus não existe gigante. Quando ele quer, ele abate, ponha no pó e mostra quem ele é. E ele está te chamando e dizendo: você tem tudo, mas te falta uma coisa. O que te falta é minha presença na tua vida. De um jeito ou outro, diz o Senhor, eu vou te atrair com cordas de amor para o meu caminho, diz Deus. Deus está trabalhando. Quando menos você imaginar, você vai ver descendo as águas do batismo e perguntando para você, muitas pessoas, o que está acontecendo. Você vai dizer: nem eu tenho explicação, porque coisas de Deus não se explica, coisas de Deus acontecem. E eu digo nesta noite, tem coisas de Deus acontecendo na tua vida, coisa sobrenatural. Você tem tudo, mas te falta uma coisa, e o que te falta está aqui, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus também, aleluia. Uma coisa te falta, bendito é o nome do Senhor. Querido, Jesus disse assim: de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta? Então, em segundo ponto, quer vencer? Quero, pastor. Não se deixe distrair por outros interesses. Terceiro elemento essencial para uma corrida de uma vida cristã: direção clara e segura na vida. Paulo ainda continua no versículo 13, na parte C. Ele diz: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado. Parte B: mas uma coisa faço. Parte C, ó: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Vamos lá, essa parte, 1, 2, 3. Igreja, sua gentileza da atenção. Quem corre em uma corrida não corre olhando para trás. Quem corre uma corrida tem os olhos fixos na meta de chegada. O corredor não corre, que a meta de chegada está lá, ele não corre assim. Eu nunca vi. É ou não é? O corredor que corre, ele faz o quê? Deu a largada. Ele... É ou não é? Ele tem um olho fixo na meta da chegada. Ele quer chegar. Ele não corre olhando para trás. Escute, o cristão, a cristã, você não pode ser distraído pelas preocupações quanto ao passado. Observe que Paulo disse: eu prossigo para frente, mas de uma maneira, esquecendo as coisas que para trás ficam. Você vai entender o que Deus está dizendo aqui com você. Preste atenção nisso, irmão. Se Paulo não esquecesse o passado, a vida de Paulo teria sido um inferno. Irmãos, o tempo aqui, mas por favor, estude a carta de Paulo em Coríntios, estude Atos, você vai ver o que Paulo sofreu. Passou na mão de homens, foi abandonado por colegas que ele ajudou, foi chicoteado, tomou açoites de vara, naufrágio, nudez, fome, escassez,
pobreza, doença, o que você imaginar de tribulação que você passa e passou, Paulo foi triplicado. Se Paulo fica se lembrando dessas tribulações, a vida dele seria um inferno. Eu não vejo Paulo citando, nossa, eu passei isso, aqui, isso, aquilo. Não, ele se esqueceu das coisas que para trás ficaram. Paulo tinha uma direção clara, Paulo tinha uma direção segura na vida dele. Você vai entender. A palavra esquecer significa o quê? Apagar da memória. Paulo está dizendo assim: eu apago da minha memória as coisas que para trás ficam. Escute, pelo menos 3 fatos do passado que você deve esquecer. Vou repetir, pelo menos 3 fatos do passado que você deve esquecer. Escute, porque enquanto você não esquecer um desses 3 fatos, você não consegue caminhar para frente. Primeiro fato do passado que você deve esquecer: os pecados. Há crentes que vivem se culpando dos pecados que praticaram no passado. As pessoas que se culpam estão dando oportunidade para o diabo te acusar. Escute, você pecou, mas se você chegou até Deus na humildade, se arrependeu, confessou, abandonou, esqueça isso. Se você de verdade fez isso que eu te falei, você buscou a Deus, se arrependeu, confessou, abandonou, você teve o quê? É óbvio, o perdão de Deus. Hebreus 10:17 diz que Deus não se lembra do nosso pecado. Escute, Deus não se lembra do seu pecado. Te pergunto, até quando você vai ficar se lembrando? O que o diabo quer é isso. Você fez isso e aquilo lá atrás, mas porém, você chegou até Deus, confessou sinceramente, se arrependeu, pediu perdão, abandonou. Esqueça. Diga para o teu irmão: posso dizer uma coisa para você? Por favor, você não é museu para guardar coisa velha. Você é filho e filha da glória de Deus, coroa da criação de Jeová. E Deus está dizendo: esqueça o passado, esqueça o que você fez lá atrás, esqueça essas atitudes lá atrás, tire isso da memória. Mas pastor, eu matei Beltrano. Você não confessou, pediu perdão, se arrependeu, abandonou, parou de fazer? Parei. Esqueça, porque senão o diabo sempre vai ficar jogando a culpa em você e vai te atingir, e isso vai fazer o quê? Com que você desanime, desista da corrida cristã. Mas hoje Deus está aqui te fazendo você entender o poder que tem para você continuar correndo, porque hoje você fala: Satanás, chega, diabo, até aqui você me culpou de uma coisa que Deus nem se lembra mais. Irmão, se Deus não se lembra mais, o encardido fica te culpando, querido. Irmão, para ouvir Deus e chega de ouvir Satanás. Deus está dizendo: esqueça o que passou, passou, agora é uma nova história, uma nova vida, uma nova caminhada. Receba esta palavra em nome de Jesus. Aleluia. Segundo fato do passado que você deve esquecer: esqueça as ofensas sofridas. Até quando você vai ficar mastigando esta comida estragada, que não tem uma proteína, uma vitamina? Ofensas sofridas. Se você guardar quem te ofendeu, se você guardar as ofensas, você vai ser alvo da amargura, e pior, você vai acabar dando lugar para o diabo trabalhar. Se te ofenderam, esqueça quem te ofendeu, quem pisou no teu calo, quem te abandonou, quem foi ingrato com você, ingrata com você. Nossa, ajudei tanto ela, olha o que fez comigo. Esqueça esse, pelo amor do Senhor, para não falar outra palavra. Eu ia falar: esqueça esse troço. Acho que é pior que troço. Você está entendendo, gente? Não, mas você levanta de manhã, a primeira coisa: ai, me ofenderam. Ai, estou ofendida.
Ai, estou ofendido. É por isso que você não avança na fé, não progride. A sua carreira está aos poucos voltando para trás. Você começou engatado na quinta do piloto automático, entendeu? E está numa potência. Ligou os dois motores turbo, acionou nas duas asas deste Borg que foi tão... Mas pensa, você já subiu os plates, ou seja, que vai em cima da asa para segurar um pouco o voo, e você está aos poucos parando, porque só fica lembrando de pecado que Deus já esqueceu, e de ofensa de quem te ofendeu. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite. Se você quer decolar, começa a se libertar do museu. Você não é museu, você é escolhido. Você é escolhida do Senhor, e quando você se libertar disso, por isso que o pastor te chamou para uma consulta espiritual. Se você se libertar disso, acredite, você vai decolar nas asas do vento, você vai crescer, você vai progredir, você vai ver as coisas de Deus acontecer na sua vida. Por isso, esqueça as ofensas sofridas. Terceira coisa que você deve esquecer em relação ao passado: esqueça as oportunidades que você desperdiçou. Nossa, passou, meu Deus, podia tanto ter comprado isso, eu não comprei. Puxa vida, era hora de comprar a casa, eu não comprei. Puxa vida, agora que oportunidade eu perdi. Esquece isso. Esqueça as oportunidades que você desperdiçou. Não fica se alimentando disso. Fique atento e atenta, escute isso. Fique atento e atenta para novas oportunidades que vão vir. Porque quando elas vir, abrace de mão e unha. E o Senhor manda dizer para você: eu vou liberar oportunidades para você. Seja como Bartimeu, está à beira do caminho, não desperdice a oportunidade, porque aquela foi única. Jesus está passando. Ele começou a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pelo amor de Deus, não fique se alimentando das oportunidades que você desperdiçou. Nossa, eu poderia estar tão bem hoje, poderia estar em tal patamar, poderia ter isso, ter aquilo, e não aproveitei. Aí você fica se alimentando daquilo. A tua carreira cristã está estagnada por causa disso. Mas quando você esquece isso, fala: Jeová, quando o Senhor quiser me dar a oportunidade, me dá, eu estou aqui. Você continua servindo ao Senhor com alegria, com perseverança. Aleluia! Se você ficar pensando nas oportunidades perdidas, você vai entrar em tristeza e angústia. Diga para o teu irmão: pare de ficar se lembrando de oportunidades que você perdeu. Viva a vida em Cristo e atento para novas oportunidades que virão para a sua vida. Em nome de Jesus, com a liberdade do Espírito Santo, eu declaro novas oportunidades de Deus para você, de crescimento, de conquistas, de realizações de sonhos. Oportunidades para a tua vida profissional virão da parte do Senhor. Deus está ali dizendo nesta noite: as oportunidades vão vir, e quando vir, não desperdice, aproveite, porque Deus está no controle. Glória ao nome do Senhor. Igreja, um corredor, uma corredora, um atleta que olha para trás, perde a velocidade, a direção e a corrida. Até quando tu vai ficar olhando para trás? Paulo diz: eu esqueci das coisas que para trás foram. Sua velocidade está perdendo, a direção já não tem mais. Isso é se está quase a perder a corrida. Quantos que você conhece? Meu Deus do céu! Mas começaram a olhar para trás, perderam a direção, perderam a velocidade. Há um perigo grandíssimo em olhar para trás. Em Gênesis 19, versículo 26, a mulher de Ló, por exemplo, por ter olhado para trás, quando a cidade de Sodoma estava sendo destruída, o irmão conhece a história, ela virou numa estátua de sal. Quantos estão se transformando em estátua por olhar para trás? Estátua não se mexe, não ouve, não escuta, não fala, não respira, não caminha, ou seja, um ser paralisado.
Havia uma advertência de Deus pelos anjos: olha, não olhe para trás. Mas o que ela fez? Deu mais crédito aos bens que estava ficando do que a voz de Deus na boca de um anjo que estava advertindo. Ela estava se libertando de Sodoma, subindo para Zoar, junto com Ló, as duas filhas. Mas quando ela olha para trás, Deus cumpriu a palavra, se transformou numa estátua. Teus sonhos estão paralisados. Teus projetos estão paralisados. Por quê? Você só vive olhando para trás. Virou uma estátua de sal. E é o que o diabo quer. Aí, ó, quando você não era crente, você não tinha problema. Você tinha um carrão bom, você não tinha tanta dívida assim, ó, quando você não era crente. Ó, quando você não era crente, ó, você tinha do bom e do melhor, só fazia assim, já estava no bolso. É o que o diabo quer, que você olhe para trás, para te fazer virar uma estátua. Aleluia. Certamente, irmão, escute, por que ela olhou para trás? Por que será que a mulher de Ló, que a Bíblia não dá nem nome para ela, por ter pecado contra a advertência de Deus, olhou para trás? Por que será? Certamente, irmão, havia dentro do coração dela um apego ao que ficou. Está ficando meus bens, minhas coisas. Talvez ficou para trás a amizade que ela tinha. E tudo o que mais precisava abandonar. Mas por ela não abandonar, virou uma estátua de sal. Pregue para o teu irmão, diga: quem não abandona o que fica para trás, perde a corrida. E o que Deus tem mandado você abandonar, o que Deus tem mandado não é pedido. Tem hora que Ele pede, mas tem hora que Ele manda. Aliás, na Bíblia mais Ele manda do que pede. O que Deus tem mandado nós abandonarmos, ninguém melhor do que nós para sabermos. Você está aí? Que bom que você está aí. Irmãos, escute uma coisa. A questão dela não abandonar as coisas que ficou lá em Sodoma, ou a prejudicou, isso mostra, irmãos, que é possível conquistar a salvação. Que é possível conquistar a salvação se o seu coração não estiver preso a prazeres e pecados deste mundo. Agora, se a pessoa tiver o coração preso aos prazeres e pecados deste mundo, não consegue alcançar a salvação. Muitos cristãos têm ficado pelo meio do caminho. Por quê? Porque não deixaram o passado para trás. Escute, por favor, será que você, olhando lá para fora, para o erro daqueles que um dia estavam sentados numa cadeira como você, não te dá um exemplo? Eles estavam tão bem, pregavam, cantavam, louvavam, qual você é na casa do Senhor. Mas, por eles olharem para trás, abandonaram o caminho. Será que isso não abre os teus olhos e você vê e fala: nossa, se eu fazer igual, vou correr o mesmo risco? E corre. E será que o diabo não anda assim na tua mente, fazendo você olhar para trás, para o passado? Eu tenho certeza que o diabo está trabalhando assim em algumas mentes aqui. Como o senhor tem certeza que o senhor não é Deus? Eu tenho, porque a palavra não está sendo em vão. Deus não fala com cadeiras nem com prédio, porque cadeira e prédio não tem alma. Deus fala com vidas. E Deus conhece eu e você aqui detalhe por detalhe, porque Ele é o nosso Criador. Ele não nos inventou, Ele nos criou. E ninguém melhor do que Ele, ninguém melhor do que um pai para conhecer muito bem o seu filho. E Ele é nosso Pai, nos conhece. E Deus está dizendo: enquanto você tiver pensamentos lá atrás, visão lá atrás, o coração voltado naquilo que lá para trás ficou, Deus está dizendo: você não avança na fé, você não progride, você não consegue correr como muitos estão correndo. Escute, a corrida cristã não é andar, é rápida. Lama shurianda lamanai. O Espírito Santo, por esta palavra, está dizendo à sua igreja presente e a quem estiver na rede conosco: esqueça o passado. Se
você vai desistir da corrida, como muitos que você conhece que já estacionaram na fé, infelizmente. Diga para o teu irmão, se você não tomar cuidado, você também corre este perigo. Quarto e último lugar, você está entendendo? Quarto e último lugar, o versículo 14. Paulo diz assim: prossigo para o alvo. Aleluia. Pastor Miliano, isso aqui é incrível. Sabe por quê? Paulo não está dizendo assim, eles me carregam para o alvo, eles estão me empurrando para o alvo, eles estão me levando. Prossigo. Paulo diz, eu faço minha parte. Eu estou indo para o alvo. Se você não quer, não posso fazer nada. Eu prossigo. Se a minha esposa não quer, eu prossigo. Se o meu filho, eu prossigo. Se o meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, minha tia, eu prossigo. Eu vou prosseguir. Paulo dá um exemplo claro aqui do que, pastor? Segure isso. Ei, escute, irmão. Dedica-se com total esforço às coisas de Deus na sua vida. Dedica-se com total esforço às coisas da vida espiritual. Irmão Zé Carlos, eu conheço inúmeras pessoas que deixaram de Jesus porque o marido deixou, a esposa deixou, o filho deixou. Eu não vou mais, meu filho não quer nada com Deus. Prossiga você e ore por quem não quer. Querido, não posso deixar de servir a Deus, porque minha mãe não quer servir a Deus, meu pai não quer servir a Deus, minha esposa abandonou Deus. Eu não posso, eu tenho que prosseguir para... Fala para o teu irmão, não seja um crente carriola, que só vai para a igreja carregado. Você conhece o crente que só vai para a igreja carregado? Vamos para o culto, tem culto. Não vou para o culto não, o pastor não mandou mensagem para mim que tem culto. Meu amigo, dá seus passos e vai para a casa de Deus. Paulo disse, eu prossigo para o alvo. Paulo tinha um alvo. Ei, qual é o teu alvo? Bispo, meu alvo? Ser milionário. Meu alvo, pastor, é ter um monte de imóveis para mim alugar. E ter minha aposentadoria. Faz parte, faz, mas só isso aqui, hein? O alvo da igreja, gente, é alcançar o arrebatamento. Ouvir a sua voz do arcanjo, o sonido da trombeta e subir para o céu. Esse é o alvo da igreja. Este tem que ser o seu alvo, o meu alvo. O alvo da igreja é encontrar com Cristo face a face, num corpo glorioso, glorificado, que vai ser o alvo seu. Igreja é esse, entrar lá dentro, os portões celestiais, aleluia, servir a Cristo, adorar o Senhor, diante do trono dele, participar do tribunal das bodas. O alvo da igreja tem que ser esse, gente. Mas escute, eu te pergunto, qual é o seu alvo? Servimos a Deus em troca do quê? Do que Ele dá? Do que Ele faz? Ou de quem Ele é? Paulo diz, prossigo. Ele está dizendo assim, eu estou em ação, estou na ativa, não estou em passiva não. Eu estou em ação, eu estou prosseguindo. Estou passando luta, estou passando por mais, eu estou prosseguindo. Você está prosseguindo? Prossigo, prossigo. Este verbo, irmão, tem um sentido de quê? Prossigo, tem um sentido de esforço intenso. Esforço tal de suar a camisa mesmo. Você vai entender melhor, escute. Um atleta bem sucedido, ele entra na corrida. Sabe como? Olha para mim. Olha como ele na corrida. Até uma tartaruga vence. O atleta bem sucedido, o atleta bem sucedido, o cara já treinou lá atrás, ó. Malhou igual Judas. E ó, com todo esforço, não para
para nem para beber água pelos socorristas na beira da corrida e tal. Você já viu aquelas corridas que passam nas Olimpíadas lá de raia, né? Eu esqueci o nome daquelas corridas, que tem até uns negócios para eles pular, os caras, barreira. Teve uma vez, você lembra que ele teve até uma torção na perna, mas ele foi lá. Alguém pegou ele por aqui, ele cruzou a linha de chegada, mas ele se esforçou. Eu te pergunto, para as coisas de Deus, você também está se esforçando? Tal como nos esforçamos para conquistar coisas terrenas. É o mesmo esforço, é a mesma dedicação. Você viu como a palavra confrontou, porque ela confronta. Se esforçamos para trabalhar. Meu Deus, está chovendo granizo, que frio, mas eu tenho que trabalhar. Mesmo na chuva eu vou. Fui. Se esforçamos para ganhar cliente, se esforçamos para comprar isso, comprar aquilo. Escute, estamos se esforçando para o reino? Igual se nos esforçamos para as coisas terrenas? Irmãos, não seria maravilhoso se os cristãos demonstrassem tanto esforço em sua vida espiritual quanto demonstram quando vão a uma academia, a um churrasco, a um jogo de futebol no final de semana? Oi, pastor. Paz do Senhor. Pois não, pastor. Rapaz, tem um churrasco, é lá em São Paulo. Tô lá, tô dentro. Oi, pastor. Paz do Senhor. Tem culto de oração. Ih, pastor, sabe? Não dá. O pneu está furado do carro. Até mente. O pneu do carro está furado. Ai, pastor, estou com uma dor de cabeça. E uma mão barbado. Ai, estou com uma dor na ponta do dedo, pastor. Não dá para ir. Homem de barba. Será que Deus não tem cobrado de nós esforço igual esforçamos para conquistar as coisas desta vida? Esforçamos tanto para conquistar cliente, corremos atrás do cliente. Deixa eu achar o cliente, cadê o cliente? E mensagem, manda mensagem, até liga. Aí a pastora fala: irmã, tem oração das irmãs. Ai, pastora, não dá, estou com cólica. Não estava nem com cólica. Cutou com o vizinho e fala: Jesus está falando com você? Hã? Paulo diz: eu prossigo. Não quero saber se Timóteo prossegue, se Alexandre prossegue, quem quer que... Eu prossigo, eu me esforço, eu faço. Por que Paulo se esforçava? Diga por quê. Porque Paulo dava valor no que Jesus fez por ele. Quem dá valor ao que Jesus fez por ele, irmão, não mede esforço para vir para o culto, não mede esforço para investir no reino, investir na obra, não mede esforço, irmão, para abençoar a liderança, não mede esforço, irmão, para buscar Deus cada vez mais. Quem dá valor, agora quem não dá, você está aí? Fala para o teu irmão: calma, já está quase terminando. Irmãos, quando dedicamos as coisas da vida espiritual, quando você se dedica, se esforça às coisas de Deus, quando você emprega o teu esforço às coisas de Deus, sabe o que Deus faz? Deus nos dá maturidade e te fortalece para continuar correndo a carreira cristã, Fabiano. Eu me lembro, vou para pastor, fez agora até, obrigado pelo parabéns, o irmão mandou lá para mim. Obrigado, pastor Tiago. 6 de janeiro agora eu completei 26 anos de ministério pastoral. 6 de janeiro agora. Eu me lembro que no início do ministério pastoral, eu ia de bicicleta Monarch, corzinha verde, emprestada do velho pai que já faleceu, todo domingo na sede da Batista Renovada, no antigo cinema, na Avenida Riachuelo, para a reunião de obreiro. Ao teu pastor de bicicletinha, das 8 à 1 da manhã,
das 8 da tarde, das 8 da manhã, 1 da tarde, chovendo de bicicletinha, pegar uma mocinha, que o pastor deixava feito já, preparar a mensagem e pregar à noite na igrejinha. Fala para o teu irmão, teu pastor não caiu de paraquedas. Querido, escute, por favor, não tente cair de paraquedas para alcançar alguma coisa. Deixa Jesus ver você suar a camisa. Se esforce. Quando você se esforça para as coisas de Deus, Deus te fortalece, te amadurece, Deus te direciona, Deus te dá o livramento, Deus te protege. Porque, amigo, qual é o pai? Vendo o filho se esforçar para agradar o pai vai virar as costas para o filho. Eu digo isso e vou dizer para ver se entra na sua mente. Não trate Deus como qualquer um, trate Deus como um pai. Ele é um pai. Paulo diz, eu prossigo para o alvo, ou seja, Paulo está querendo dizer assim, olha, para poder chegar no alvo, que é o céu, eu tenho que seguir na direção certa, e a direção certa é uma só, Jesus, não há outro caminho. Então, para vencer a corrida cristã, em último lugar, que é este, dedica-se com total esforço às coisas da vida cristã. O seu pastor vai te chamar para vir para a oração amanhã, venha. Mas está doendo, está com dorzinha na ponta do pé. Meu amigo, pelo amor do Senhor, já teve crente aqui debaixo de febril orando comigo, e eu também com ele debaixo de febril. Vai te chamar para o jejum, se esforça. Concluo. Na Bíblia Sagrada está registrado, gente, histórias de pessoas que começaram a corrida com grande sucesso, mas sucesso na Bíblia, mas que fracassou no final. Por que fracassou, bispo? Porque não atentou para as regras de Deus. Não adianta eu querer correr uma corrida cristã, mas não seguir uma regra. Todo atleta que corre nas maratonas terrenas, há uma regras que eles têm que obedecer. Não sair antes do sinal de largada. No meio do caminho, não pegar carona na traseira de uma moto, dentro de um carro. Não ultrapassar a raia do outro. Regras em cima de regras. Na vida cristã, quem não obedece à palavra de Deus, que é regra, não consegue vencer. Não consegue vencer. Escute, a Bíblia está cheia de pessoas que começaram no pódio. Muito bem, eu cito ele novamente, Sansão. Começou de uma forma, meu amigo, minha amiga, tremendo. Você acredita que Sansão sozinho, ele ajuntou 300 raposas na fazenda dos filisteus, e amarrou cauda com cauda, botou fogo na cauda e soltou as raposas. Escute, ajuntar 300 tartarugas eu faço, agora raposa, o trem é ligeiro demais, e ele pegou 300 sozinho. Sansão começou a sua carreira cristã excelente, no pódio, todo mundo aplaudia, vai lá Sansão, Sansão, Sansão. Só que terminou fracassado, porque não seguiu a regra do nazireu, o voto de ser um nazireu. Por que não falar com Ló? O que aconteceu com Ló? Atentou para as campinas, atentou para Sodoma e Gomorra, a visão material, e Deus destruiu a cidade em fogo. Por que não falar o que aconteceu com Saul? Desobedeceu uma regra do Senhor pela boca do profeta Samuel. E é interessante que Samuel era um profeta que falava o que Deus mandava, mas não via como Deus via.
Porque enquanto ele está vendo Abinadab como um bom para ser rei, Deus dizendo, não, isso aí não serve. É como Deus dizendo, Samuel, você é bom para falar, mas para ver, vai orar mais. Porque profeta não é só aquele que fala, profeta também tem que ter discernimento e visão espiritual. Outro dia eu prego para você 3 qualidades do profeta: fala, vê e ouve. Então por que não falar de Saul, que começou tão bem o reinado, poderia explodir o seu reinado, porém chegou um ponto de Deus falar assim, Samuel, até quando você vai ter dó dele? Eu já rejeitei. Por que não falar de um casal de crentes dentro da igreja? Ananias e Safira se converteram, se batizaram pelo Pedro, imagino eu, eram crentes membros, mas por amor ao dinheiro e por mentir ao Espírito Santo, perderam a corrida. Citei somente alguns, porque não falar de Uzias, que Deus o abençoou e jogou fora a bênção, porque deixou o coração se ensoberbecer, deixou de obedecer um sacerdote, porque se achava acima, ele era rei, mais abaixo do sacerdote, porque na hierarquia espiritual que manda é aquele que é espiritual, o material é mais terreno, é mais embaixo. E Uzias começou tão bem, mas nasceu uma lepra na cabeça dele, e a Bíblia diz que ele morreu leproso. Começou bem, mas não terminou a corrida. E pode acontecer isso comigo e com você, se eu não obedecer às regras, se eu não abandonar o que Deus já mandou abandonar, se eu não for fiel ao meu cônjuge, se eu de verdade não amar o meu cônjuge, se eu não for fiel a Deus, transparente para Deus. Pode acontecer comigo, se eu não chegar até Deus e falar, Senhor, está aqui, eu jogo tudo que não presta fora, porque o que não presta não serve para mim. Escute, o que não presta não serve para você. Diga, por quê? Você não é tambor de lixo. Você é uma alma preciosa, você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Jesus morreu porque Ele te ama. Jesus não morreu para crente, morreu por todos, morreu porque te ama. E Deus está dizendo, jogue fora esse lixo, meu filho, porque isso aí não presta para você, muito menos para mim. Eles começaram bem, mas não terminaram. E Deus está dizendo, por isso, participe da corrida cristã todos os dias da sua vida. Mas como pastor eu faço para participar da corrida cristã e nunca desanimar? Eu fecho com cereja do bolo. Se você quer continuar correndo e nunca mais desistir, eu te dou o último conselho, que é a cereja em cima do bolo. E quem gosta de cereja aqui? Qual é, pastor? Pastor, o senhor está correndo a corrida cristã, vai para 27 anos. O senhor nunca desviou, voltou para as drogas? Nunca, graças a Deus. Qual é o segredo? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O autor e consumador da nossa fé. Se você a partir de hoje pegar os seus olhos e fixar em Cristo, não ficar olhando para quem te decepcionou, quem te ofendeu, quem te abandonou, quem te traiu, quem te deixou, quem pisou na... Se você parar de olhar para essas coisas e fixar os teus olhos em Cristo, olhar para o consumador. A palavra olhar, sabe o que é? Não é ficar andando olhando para o céu. A palavra olhar do original quer dizer, siga o modelo dele, siga o exemplo dele. Tenha Ele como seu exemplo supremo, Jesus Cristo. Se você olhar firmemente, pegar Jesus como teu modelo, teu exemplo, meu amigo, minha amiga, você não fica pulando de igreja em igreja, essa igreja tem um problema, aquela tem outro problema, aquela tem outro problema. Se você olhar para a Bíblia, você não fica vendo problema, porque você está olhando para a Bíblia e você para de olhar problemas. Mas se você parar de olhar para a Bíblia, você vai olhar, é óbvio, para os problemas. Se eu fosse olhar para tantas pessoas que do pó Deus me usou e fez deles empresários, e quando Deus os fez de empresários, a primeira coisa foi virar as costas para a igreja. Gente que prometeu, eu pago o aluguel da igreja o ano inteiro e nunca deu um centavo de dízimo. Eu estava no mundo. Se eu fosse olhar para pessoas que chegaram do zero e Deus me usou, levantou para obreiro, pastor, etc e tal, que hoje cospe na ponta do meu pé, eu não pregava o evangelho mais. Mas eu não olho para isso. Eu olho para Ele. Eu caminho a corrida, mas olhando para Jesus. Ele é o autor e consumador da minha e da sua fé.
Ele é o autor e consumador da minha e da sua fé. Então escute, assim como em qualquer competição, em qualquer corrida, o atleta não pode tirar os seus olhos do prêmio. Os corredores da vida cristã não podem tirar os seus olhos espirituais da pessoa bendita de Cristo. Pois só dessa forma, olhando para Cristo, teremos força para perseverar até o fim e ser salvo. E nesta noite, eu quero orar por você que abandonou a corrida. Eu quero orar por você que abandonou a corrida. E também quero orar por você que sabe que não está tendo mais força para continuar correndo. As suas forças se minaram, se esgotaram. Malemar, você está se arrastando na fé. E você ainda disse essa semana: Senhor, me dá força. E Ele disse: eu te trouxe para te dar força. Eu quero orar por você que abandonou a corrida e quer novamente ingressar na corrida. E quero orar por você que disse: eu não tenho mais força para correr. Vem para o altar. Esse momento é seu, vem para o altar. Esse momento é seu, não espere ninguém. Você sabe muito bem como está a sua caminhada na presença de Deus. Você sabe muito bem como está a sua caminhada na presença de Deus. Vem para o altar. Pastor, essa palavra é comigo, pastor. Eu não tenho mais força. Pastor, eu olho para a Bíblia, mas me dá um sono, 5 minutos eu desisto. Você parou na corrida. Pastor, eu penso 10 vezes em vir para a igreja. Pastor, você parou na corrida. Quer força? Vem para o altar. Eu vou orar com você. Mas se você sente uma pessoa que está a 1000 por hora na fé, vem não. Se você sente que você está uma pessoa 1000 por hora na fé, acabou o culto, chegou em casa, você janta e tira meia hora, lê Bíblia. Pula de madrugada e está orando. O jejum de 7 dias você fez comigo. Todo o jejum da ceia você faz. Não vem para o altar não. Você está correndo firme. Firme. Agora, se qualquer coisinha deste mundo já te abate e você fala: não quero mais Jesus, vem para o altar. Senão você não termina a corrida. Jesus vai te fortalecer. Mas eu não vou ficar mais insistindo não, vou orar. Jesus vai dar força para vocês que estão aqui. A Bíblia diz que eu darei força ao cansado. A força do Senhor nesta noite para você que está aqui no altar. Para você que está entendendo o convite do Espírito Santo. Se você é uma pessoa que tem os olhos só em Cristo, não vem para o altar. Mas agora, se você qualquer coisinha na igreja já é motivo de você ir para outra igreja, corre para o altar. Jesus é o colírio que quer passar nos teus olhos. Jesus é o corilho que quer ungir os teus olhos, para você passar a entender que aquela pessoa que tem defeito é igual eu e você, que temos defeito também, que somos defeituosos, problemáticos. Porque se nós fomos perfeitos como nos imaginávamos, nós tínhamos uma asa na costa e voávamos como um anjo na igreja. Somos seres humanos. Somos seres humanos. Será que você não precisa vir para o altar, receber uma unção nos olhos, para você começar a enxergar as qualidades, ao invés dos defeitos? Não, pastor, eu não enxergo o defeito de ninguém. Então fique sentada, mas Deus fala comigo. Tem muitas pessoas aqui que só sabem ver defeito. É por isso que a tua vida não progride, não cresce, não vai. As promessas não se cumprem, Deus não realiza. Por quê? Porque você só vai para as igrejas para ver problema dos outros, defeito dos outros, roupa de quem? E Deus está dizendo hoje: eu quero ungir teus olhos. Mas não é vergonhoso vir aqui não. Vergonhoso sabe o que é? É ser depois zombado pelo diabo. KKK. Você está assim, não foi lá para o altar, hein? Segunda-feira passada, eu fiquei aqui com a pastora libertando uma moça de um problema. O diabo não está de brincadeira não, viu? Quando eu encostei a Bíblia na cabeça do capeta, ele gritava: tira essa nojeira de mim. Chamar a Bíblia de nojeira. Deus está dizendo: eu estou te chamando para o altar, porque eu conheço você e quero mudar a sua vida. Por favor, nós vamos orar. O convite foi feito. Vocês que estão aqui, vocês vão receber força de Deus.
Deus vai renovar vocês, porque Deus quer usar vocês muito nesta obra. Deus vai te dar força. Você diz: Senhor, estou cansado, eu não aguento mais. A partir de hoje você vai ingressar nessa corrida de uma força tal, como o primeiro amor. E o Espírito Santo ainda está dizendo para o seio da igreja: por que que você não quer lá? Está com medo do quê? Não vai te acontecer nada. Isto. Vem para o altar. Não é o pastor que está te chamando, não. Pelo amor de Deus. É Deus que está me usando para te chamar. Mas você está achando que é o homem. Por quê? Porque quem é carnal não entende o que é espiritual. Mas quem é espiritual discerne as coisas do Espírito Santo. Feche os teus olhos como você está. Esse momento é você e Deus. Se você sentir vontade de chorar, não se preocupe, pode chorar. Abra agora teu coração para o Senhor. Abra teu coração para o Senhor. Abra teu coração para Deus. Oh Espírito Santo, eu não conheço, Senhor, a vida desse irmão, desta irmã. Não sei, Pai. Eu não sei, meu Deus, como está a trajetória cristã, o Senhor sabe. Mas o Senhor me dizia, quando eu estava entregando o jejum desse dia, Senhor, na consagração naquele quarto, o Senhor dizia: servo, eu vou te usar para chamar muitas pessoas para o altar. Até obreiros, servo. Obreiros que não estão tendo mais aquela energia que tinham. Eu vou usar você para chamá-los. Mas nem todos vão me ouvir. Mas alguns vão me ouvir, servo. E ore por aqueles que ouviram a minha voz. E a voz de Deus está no seu coração nesta noite. Eu, Senhor, te dou força, porque tu estás cansado e cansado. Eu te renovo e renovo o seu vigor. Eu vou te levantar como atalaia nesse tempo. Minhas palavras eu coloco na sua boca. Abrirás a sua boca e verás o que eu vou fazer na vida de muitos. Eu estou te entregando nesta noite o ministério. E abaixo e acima deste ministério, diz o Senhor que Ele está te dando um dom para executar o ministério. Porque Deus não dá ministério sem antes dar o dom. O Senhor nesta noite manda lhe dizer pelo Espírito dEle: o meu adversário pensava que você ia parar, mas ele esqueceu que eu sou o Deus que cuido de você. Em nome de Jesus, receba a força do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, receba a força do Espírito Santo na sua vida. As lutas não te param, as batalhas não te param, as guerras não te param. O Senhor te renova nesta noite com forças do céu. O Senhor nesta noite te fortalece. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Seja abençoados e abençoada. Amém. 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 Parabéns pela sua atitude. Vai lá, corredor e corredora, volte para sua cadeira e vamos junto nessa caminhada. É isso aí. Vamos junto nesta jornada. Para não. O alvo é Cristo. O alvo é o céu. O alvo é o céu. Amanhã, 8 horas da noite, teremos culto, se Deus quiser. Se você quiser assistir esse culto de hoje, a igreja tem um canal na rede.